Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário do Discipulado Inteligente. Que bom ter você aqui. Essa semana a gente vai trazer um tema muito importante, um tema que às vezes é motivo dos teus pensamentos, e eu tenho quase certeza que sim, porque foram motivos de pensamentos meus lá atrás. O superpoder do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Que poder é esse que ele tem? Olha, eu quero te falar rapidamente que há muito tempo atrás eu pensei muitas vezes que o Espírito Santo ele se resumia, ou eu podia colocar ele dentro de uma caixinha e fechar ele e dar a ele uma atribuição muito importante, que era do dom de falar em línguas. Quando eu estava falando em línguas, eu estava sendo movida pelo Espírito Santo, mas eu não conseguia entender que o Espírito Santo era meu amigo, companheiro, fiel, que estava comigo todas as horas, presente, todo instante, assim como Jesus, quando foi levado aos céus, disse: olha, eu vou deixar alguém que vai estar com vocês todos os dias até que eu volte. Um companheiro, um amigo, aquele que é fiel, que está sempre conosco. Esse é o Espírito Santo. Ele tem várias funções extremamente importantes para nós. E que eu quero despertar você para essas funções do Espírito Santo que podem e vão te abençoar ao longo da tua jornada aqui na Terra. Então, ser amigo do Espírito Santo, ter intenção muito clara de aproximar do Espírito Santo, dedicar tempo no relacionamento com ele, é essencial para a nossa vida, é essencial para a sua vida dar certo, é essencial para que você tenha melhor desempenho no seu dia a dia, ao longo de toda a sua vida, em qualquer área da sua vida, em qualquer fase da sua vida. O Espírito Santo sempre vai ser aquele amigo indispensável. O amigo que fala o que você precisa ouvir e o amigo que ouve de você o que você precisa falar. Para pensar. É aquele amigo que te ouve e aquele amigo que fala. Fala o que você precisa ouvir e ouve o que você precisa falar. Então vocês estão sempre vivendo uma amizade íntegra, transparente e verdadeira. Uhul! Essa semana, então, nós vamos falar sobre o superpoder do Espírito Santo. O superpoder do Espírito Santo. Está em Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. E você pode pensar: poxa, Tia Bel, você está sendo muito boazinha. Essa semana não vai ter quase versículo para eu ler. 4 versículos só. Mas eu quero que você leia. Eu quero que você faça uma conexão com outros textos bíblicos também. Eu quero que você absorva o conhecimento que esse texto te traz. E eu quero que você comece a aplicar na sua vida e cheque com as pessoas que estão em volta de você se você de fato fez mudança na sua vida. Porque senão você está perdendo seu tempo. Você está só lendo, como você lê qualquer outra coisa que não tem a menor importância na tua vida. Mas quando você traz aquele conhecimento para a tua vida, começa a colocar em prática e tem a responsabilidade, a preocupação de pedir para as pessoas que estão em volta de você, checar se você realmente está transparecendo essa mudança e está vivendo intensamente essa mudança, isso é essencial. Se você começar a adotar essa prática para tudo que você aprender de princípios e de valores bíblicos, tua vida vai mudar assim, rapidamente, e você vai fazer história na tua geração, amém? Então vamos, que hoje o tema desse episódio o tema de todos os episódios, superpoder do Espírito Santo, Atos 2, do versículo 1 ao 4, fica atento, mas o episódio de hoje é o vento que muda tudo, o vento que muda tudo. E a gente vai ler hoje Atos 2:2, tá? Atos capítulo 2, versículo 2, que diz assim: de repente, fica atento que esse de repente, sempre quando o texto ele traz essas primeiras palavras do texto, despertam, né, você a prestar atenção ao texto ou a ter mais atenção sobre a parte principal do texto ali, já te desperta, de repente, como se ninguém esperasse. Isso é para chamar a sua atenção também sobre a importância do evento que aconteceu. Então, quando começa aqui, de repente, uau! Se é de repente, ninguém estava esperando. Veio o vento do céu, veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Atos 2:2. Se você esteve ouvindo aí os outros episódios da semana passada, a gente está construindo aqui Atos dos Apóstolos. E a gente veio falando sobre esse momento específico de Atos 2:2. A gente veio falando até chegar hoje aqui, nesse Atos 2:2. Se você não assistiu os outros episódios, vai lá, assiste. Mas hoje a gente
quer conversar com você sobre Atos 2:2. E é exatamente nesse momento onde o Espírito Santo de Deus, ele foi derramado sobre todo aquele lugar. Todo lugar foi cheio do Espírito Santo. E um exemplo interessante que você pode entender melhor esse evento, esse momento, esse instante de Atos 2:2 é quando você está em casa e falta energia. Faltou energia, pagou tudo. Porque geralmente a gente está assistindo televisão, ou está vendo alguma coisa, ou está usando um liquidificador, ou está, sei lá, com qualquer eletrônico ligado, secando o cabelo, de repente, aí apaga tudo. Você olha para um lado, olha para o outro, apagou tudo. Aí tá, pensa nisso, apagou tudo e você está lá parado há alguns minutos ou até horas esperando a energia voltar. E de repente, a energia faz assim, ó, e acende tudo de novo. Sabe aquele momento? Você já passou por isso. Não é possível que você nunca viveu um instante desse. Eu vivi vários a minha vida toda. Volta energia, sai energia, às vezes chuva, às vezes vento demais, algum fio parte no meio da rua e a energia apaga. E quando ela volta, é sempre uma surpresa. E eu quero que você pense nessa experiência e faça uma relação dessa experiência com a chegada do Espírito Santo neste momento de Atos 2:2. As pessoas não estavam esperando isso. As pessoas não estavam esperando esse instante, mas de repente, como um vento, o Espírito Santo, ele encheu aquele lugar. E mais, o que eu quero chamar mais a tua atenção, lembra que o Pai falou, olha, Jesus falou, né? Ficai na cidade, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, quando ele liberou essa palavra, essa promessa, e ela se cumpre aqui em Atos 2:2, quando o Espírito Santo libera poder sobre todos eles, as pessoas experimentam, as pessoas comuns como eu e você experimentam de uma unção, de um derramar tão poderoso como somente naquela época os reis experimentavam quando eram ungidos reis. Nesse instante, o Espírito Santo é derramado sobre todo aquele povo. E as pessoas comuns, as pessoas do dia a dia, as pessoas que às vezes não têm nomes tão importantes, não têm funções tão importantes aos olhos das pessoas, elas foram cheias do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele não escolhe bonitinho, bonitinha, alto, magro, gordo, baixo, branco, preto. Ele não escolhe. Ele simplesmente está de coração aberto para ter um relacionamento e quer derramar o poder dele sobre aqueles que se humilharem e se entregarem de fato a ele. Então eu quero dizer para você, se você quer experimentar dessa amizade singular, dessa presença sobrenatural que o próprio Jesus disse que ele ia ficar conosco até que Jesus voltasse, se você quer experimentar desse cuidado, desse relacionamento, desse poder, desse superpoder do Espírito Santo sobre você, você precisa derramar a tua vida diante dele, entregar a tua vida ao Senhor, pedir que ele te toque para que você possa experimentar isso que ele tem de tão importante, de tão poderoso para derramar sobre você. Amém? Então eu quero te convidar nessa manhã a pedir ao Espírito Santo de Deus, dizer assim, amigo, eu quero você. Eu quero que você se derrame sobre mim, eu quero me derramar sobre você, eu quero te ouvir, quero falar, eu quero receber de você. Então entrega ao Senhor a tua vida e convida o Espírito Santo para fazer morada dentro de você e você vai experimentar algo que ninguém na face da terra pode te dar melhor do que ele mesmo. Glória ao nome do Senhor. Um beijo para você. Desfrute da presença do Espírito Santo durante toda a tua vida e a começar de hoje, intencionalmente, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.